Venho trazer esse vídeo aqui mais como uma forma de um desabafo, de uma coisa que eu tenho que falar aqui, que estão muitos corintianos querendo a saída do Fagner do Corinthians. Eu acredito que não seja a maioria, e eu acredito que esse pessoal esteja louco. Esse pessoal tá maluco, tá doido. Mas vamos lá, vamos debater um pouco sobre isso. Nas últimas horas aí saiu uma informação de que o Flamengo esteja de olho no Fagner. Algumas informações também que o Fagner não está com clima bom no Corinthians, com o técnico. Eu não acredito nisso, mas vamos falar aqui sobre isso. O ano do Fagner não é no nível Fagner. O ano do Fagner não é no nível que a gente, torcedor corintiano, se acostumou a ver. A ver o Fagner fazer jogos em alto nível, jogos acima da média. E acontece que esse ano de 2022, o Fagner está um pouco abaixo da média, fazendo jogos na média, jogos um pouco acima da média, está inconstante. O Fagner geralmente é constante. Fagner, que para mim foi o melhor jogador do Corinthians em 2019, o melhor em 2020, ao lado de Gustavo Mosquito. Então a gente se acostumou a ver um jogador de um alto nível, de um alto grau técnico, de exigência, um jogador espetacular que é o Fagner. E eu já deixo claro que minha posição, venho aqui defender o Fagner, que pra mim é o meu maior ídolo nesse time do Corinthians, talvez depois do Cássio ou ali junto do Cássio, não sei dizer bem, mas assim, de gostar de ver jogar, eu sempre gostei muito de ver o Fagner jogar, ali depois de 2015, 2014 nem tanto, ele chegou, era mal na defesa ainda, mas tudo bem. Primeiro vamos aqui aos fatos, o ano do Fagner é ruim, é abaixo da média dele, e mesmo assim, ele é o segundo jogador com mais assistências no ano do Corinthians. Um ano de lesões, um ano que ele esteve abaixo realmente, mas é um ano de lesão dele, é um ano de lesão que também não é comum. Sim, a idade chega, mas eu não acredito que a idade tenha chegado pro Fagner. É a mesma coisa de quem pediu a saída do Cássio ano passado, e esse ano o Cássio faz a melhor temporada dele pelo Corinthians. O Cássio está na melhor temporada, melhor que 2012, melhor que 2015, melhor que 2017. O Cássio está melhor do que nunca no Corinthians, está voando. E o Fagner está num ano ruim, como acontece com qualquer jogador. Mas mesmo nesse ano ruim, ele é o segundo jogador com mais assistências no time. Um jogador que não se esconde, um jogador que se demonstra raça, um jogador que às vezes está faltando técnica, realmente está faltando técnica. Mas ele, para mim, em 2019, 2020, foi um dos poucos jogadores, ou o único jogador, na minha opinião, que representava o que é ser Corinthians. Que eu olhava em campo e falava, esse cara tá dando a vida pelo Corinthians. E ele continua sendo esse mesmo Fagner, só que em um ano ruim, em um ano que teve lesões, em um ano conturbado dentro do clube. Muita gente também pedindo o Rafael Ramos de titular. Gente, vocês estão maluco. O Rafael Ramos nunca fez uma partida nível Fagner. Nível Fagner médio. O Fagner jogando médio dele é melhor que o Rafael Ramos. Eu, na minha análise, falei que o pior em campo contra o Fluminense foi o Fagner. E mesmo no pior jogo do Fagner pra mim, no ano, ele foi melhor do que o Rafael Ramos no jogo contra o Santos, que o Santos criou tudo. O Lucas Braga deitou e rolou em cima do Rafael Ramos. Então, mesmo o Fagner não estando no nível de excelência que a gente acostumou a ver ele é melhor que os outros e os laterais no futebol brasileiro. Vocês estão maluco. Tem gente falando que o Rodinei é melhor que o Fagner. Eu acredito que o Rodinei esteja num ano melhor que o Fagner, num ano bom o Rodinei está. Só que assim, pensa, você tem um jogador que era nível abaixo do esperado, o Rodinei. E ele faz um ano bom. Então ele deu um salto. O que dá a entender é que ele tá jogando muito. Muito, 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 muito. E o Fagner, que é um jogador que sempre esteve aqui, voando. Ele tem um ano abaixo, então quer dizer o quê? Que ele caiu. Mas não quer dizer que a queda do Fagner faça com que o rendimento do Rodinei seja melhor que o dele, por exemplo. Que o rendimento do Rafael Ramos seja melhor que o dele. E o Fagner é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se for verdade essas notícias, se eu não me engano é do Jorge Nicola, também nem sempre vem com notícias assim que se confirmam, o Flamengo tem interesse no Fagner para ser titular no lugar do Rodinei.
E não é a primeira vez que o Flamengo demonstra interesse no Fagner. Foi assim em 2017, se eu não me engano, que até o André Sanches na entrevista lá, quem quiser sair, vai sair, não tem problema nenhum, não. Também sobre o Rodriguinho, né? Mas assim, gente, o Fagner é um jogador de uma excelência, é um jogador de um nível que está passando por um momento ruim, mas eu não tenho dúvidas que o Fagner vai se recuperar, que vai jogar muito ainda pelo Corinthians, porque o Fagner é craque. O Fagner, pra mim, estaria na seleção brasileira. E me chama de clubista, me chama do que quiser. O Fagner é gênio da posição da lateral direita. O Fagner só não joga em Premier League porque o início da carreira dele ele não era bom marcador e porque ele é baixo. A Premier League gosta de laterais altos. O Fagner, digo e repito aqui, não é o primeiro vídeo que eu digo isso. O Fagner é top 5 laterais direitos no mundo. Talvez hoje, analisando só hoje, ele esteja um pouco abaixo, realmente, top 10 do mundo, na minha opinião. Só que o Fagner é craque da posição, é gênio. E o torcedor corintiano só vai se dar conta do valor que tem o Fagner, de quanto o Fagner é bom, quando não tiver mais o Fagner. Infelizmente. Espero que o Fagner fique no Corinthians por muitos e muitos anos, cale a boca de várias pessoas. Ele perdeu um pênalti decisivo contra o Flamengo, infelizmente isso doeu, isso tá machucando até agora, mas isso fez com que a torcida do Corinthians caísse em cima dele, tem que ser cobrado porque é um jogador profissional, que é um jogador que recebe um salário alto, que é ídolo do Corinthians, mas tá uma cobrança desproporcional, como se o Fagner fosse um vagabundo, e ele não é. O Fagner, ele se dedica ao Corinthians, se vê isso claramente. O time tá jogando bem, nossa, tá tudo ótimo, excelente. Perde algum jogo ou outro, paneleiro. A torcida já começa. O Fagner é líder de uma panela, líder de uma panela. Gente, o elenco do Corinthians é tão unido que eu realmente não consigo acreditar que exista essa panela e o Fagner seja um líder da panela e, meu Deus do céu... Não é assim. O Corinthians não é assim. Esse elenco do Corinthians não é de jogadores descompromissados e vagabundos. São jogadores que muitas vezes faltam técnica, realmente. Mas... que eles não se escondem em momento algum, mesmo nos mais difíceis eles tentam. E às vezes não dá. E aí, o Fagner perdeu o pênalti contra o Flamengo, já começou uma enxurrada de críticas que o Fagner é pipoqueiro em pênalti, que o Fagner erra todo o pênalti, o que é mentira! O Fagner tem 12 cobranças de pênalti pelo Corinthians. E ele converteu dessas 12, 9. Ele errou 3 pênaltis pelo Corinthians. Ele errou contra o Palmeiras em 2018, que a gente acaba campeão. Ele errou a do Flamengo agora, que a gente tem o vice da Copa do Brasil, e ele errou contra o Brusque, se eu não me engano. Aí já saiu gente falando que ele errou contra o Palmeiras em 2015, que é mentira, quem errou foi o Elias e o Petrio, se eu não me engano. Gente falando que ele errou contra o Internacional em 2016 pela Copa do Brasil, o que é mentira, porque quem errou foi o Maicon e Guilherme Arana. Mas tá uma desproporção nas críticas ao Fagner que eu não consigo entender. É o melhor lateral direito do futebol brasileiro? Sim. Está no ano ruim? Está. E mesmo no ano ruim dele, ele é melhor que qualquer lateral direito no futebol brasileiro. E essa é a minha opinião, gostaria que você deixasse aí embaixo a sua. O Fagner é ídolo do Corinthians, mas eu não quero que ele fique no Corinthians ou seja titular só porque ele é ídolo. Eu quero porque ele sempre demonstrou compromisso com a camisa do Corinthians, ele sempre jogou muito com a camisa do Corinthians. E não vai ser alguns jogos ruins ou um ano inconstante que vai mudar isso. Eu tenho certeza que daqui a alguns jogos, daqui a pouco, o ano que vem, o Fagner vai voltar ao seu nível de excelência, que sempre fez o torcedor corintiano acreditar que ele deveria ser o titular da seleção brasileira, ou pelo menos estar no grupo. E pra mim ainda merece, porque ele é melhor que o Danilo mesmo na fase ruim. Ele é melhor que o Daniel Alves atualmente, ele é melhor que o Éder Militão improvisado. O Fagner é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E infelizmente não vai para a seleção, também por culpa dele, por estar vivendo um ano ruim. Mas isso é normal com qualquer atleta de excelência, como são os atletas que são cobrados para atingirem esse nível no Corinthians, e o Fagner que sempre demonstrou atingir esse nível. É um vídeo de desabafo meu aqui, de verdade, porque eu não consigo conceber a ideia de ver tanto torcedor criticando, tanto torcedor corintiano pintando o Fagner como um jogador pipoqueiro, que ele não é, como um jogador ruim, como ele não é, como um jogador descompromissado, que ele não é. O Fagner é craque da posição da lateral direita. O Fagner honra o manto corintiano. O Fagner, na minha opinião, ele é um dos meus maiores ídolos que eu vi jogar pelo Corinthians, por tudo que ele fez em campo. E ele está vivendo um ano ruim, o que é normal para qualquer atleta.
Porém, ele vai dar a volta por cima. Eu confio em você, Fagner, que nunca vai ver esse vídeo provavelmente. Você, o que você acha? Você é torcedor corintiano e acha que o Fagner deveria sair do Corinthians ou ficar no Corinthians? Comenta aí embaixo. Você é torcedor flamenguista e acha que você gostaria de ter o Fagner no Flamengo? Comenta aí embaixo também. Você é torcedor de outros clubes? Comentam aí embaixo também o que vocês acham dessa situação. Mas eu não consigo entender a ideia de queimar um jogador como o Fagner, como um jogador pipoqueiro que ele não é, como um jogador que só perde pênalti, que não é verdade. E eu fico muito triste que a torcida do Corinthians esteja fazendo isso. E depois vai ficar chorando, igual chora até hoje por Ralf Jadson. Igual chora até hoje. Igual ídolos como o Edilson foi chutado do clube pela porta dos fundos. Se eu não me engano, o Marcelinho Carioca também. Então vários. O Neto chutado do Corinthians pela porta dos fundos. Quantos e quantos ídolos foram moídos pela torcida do Corinthians. E o Fagner não merece isso que estão fazendo com ele. E motivado muitas vezes pelos próprios comentários de comentaristas como o Neto em seu programa, que critica o Fagner, tá certo criticar, mas que deixa a torcida do Corinthians mais eufórica ainda, que meu Deus, o Fagner tá horrível, que não é verdade, o Fagner só não está na nota 9 que ele sempre jogou, ele tá numa nota 5, e mesmo nessa nota 5 ele é melhor que qualquer outro lateral direito no futebol brasileiro. Então ele vai recuperar o nível dele, vai subir o nível dele ainda. E, se eu não me engano, o Fagner é o 8º maior assistente da história do Corinthians. Atingiu essa marca. Hoje está a 10 assistências de passar o Jadson também. E vai passar, porque o Fagner, como eu disse, esse ano, mesmo no ano ruim, ele é o segundo com mais assistências do time, só até do Juliano empatado com o Renato Augusto, ou Juliano empatado com o Renato Augusto. É algo assim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu precisava fazer esse desabafo. Defender meu ídolo Fagner. Não tô ganhando nada pra isso, mas eu tinha que vir aqui falar, desabafar, que eu não entendo tanta cobrança excessiva em cima de um jogador que está assim vivendo um ano ruim, mas que nunca demonstrou ser vagabundo no clube. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aí embaixo a sua opinião, deixa o like também para ajudar o canal. Um beijo, um queijo, um caranguejo, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!